A gente começa agora a cobertura da eleição dos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes da Câmara com transmissão exclusiva pelo YouTube. Você vai ver o início da definição do comando dos colegiados que analisam os grandes temas do país. A eleição dos presidentes vai ser dividida em etapas. Ao vivo, Cassiana Tormin. Instaladas 11 comissões, outras 12 vão eleger presidentes amanhã e 2 adiaram para a próxima semana. Com essa definição, as comissões podem recomeçar os trabalhos e realizar audiências públicas e votação de propostas. Os partidos já escolheram as comissões que vão comandar. Também ao vivo, Mariana Pichitsky. E a CCJ já tem quórum para começar a reunião daqui a pouquinho, indicado ao deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás. E o poder que as comissões permanentes têm para definir o rumo de propostas legislativas sem que elas tenham que ser analisadas no plenário. Fique com a gente, a partir de agora, esta cobertura especial Eleições nas Comissões Permanentes já está no ar. O início da instalação das comissões vem sofrendo adiamentos. Inicialmente marcada para a semana passada, a eleição dos presidentes dos 25 colegiados foi transferida para hoje. E esta manhã foi dividida em etapas. Quem vai explicar para a gente é a repórter Cassiana Tormin. Boa tarde, Cassiana. Como é que ficou então a programação para hoje? Pois é, Vera, então, como estava previsto anteriormente, né, que seriam as 25 comissões elegeriam os presidentes hoje, algumas aí resolveram adiar. Como eu já disse, 12 vão eleger amanhã e 2 adiaram para a próxima semana. Agora, para hoje, agora marcado para começar meio-dia, então alguns colegiados realmente já estão com quórum para iniciar as votações, já bastante movimentadas aqui as salas das comissões, serão as comissões que terão a eleição agora de manhã. Ou melhor, agora a partir do meio-dia. A Comissão de Agricultura, a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais disputadas, né? Também a Comissão de Defesa do Consumidor, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, Finanças e Tributação, Integração Nacional, Minas e Energia, Seguridade Social e Família e Viação e Transportes. E a partir das 2 horas da tarde está marcada a eleição do presidente da Comissão de Segurança Pública. Vera. Obrigada, Cassiana. Olha, as decisões do plenário da Câmara sempre têm um grande destaque, mas muitas propostas importantes são analisadas e votadas apenas nas comissões permanentes da Câmara, ou são debatidas primeiro lá para depois seguir para o plenário. É nas comissões também que muitos temas amadurecem e onde se forma um consenso que vai orientar o plenário na votação de uma matéria. Para começar, vamos então falar um pouco sobre esse importante poder que as comissões permanentes têm. Eu vou chamar então a Mariana Pichitsky. Oi, Mariana, boa tarde. É então o chamado poder conclusivo, né? Isso, Vera, são todos os projetos que não passam pelo plenário da Câmara, são votados apenas nas comissões. No ano passado, por exemplo, foram mais de 60% dos projetos aprovados na Câmara, passaram apenas pelas comissões, não foram para o plenário. Vamos conferir na reportagem. Quando a gente fala em projeto aprovado na Câmara, todo mundo pensa logo no plenário, mas não é bem assim. Mais de 60% das leis que saem da casa são analisadas exclusivamente pelas comissões permanentes. É o poder conclusivo das comissões. Hoje são 25, cada uma com uma área de interesse, meio ambiente, educação, segurança e muito mais. Cada deputado vai para a comissão que mais combina com seu perfil. O tamanho dos partidos na Câmara é o critério usado na hora de distribuir as vagas. É a chamada proporcionalidade partidária. A divisão dos comandos das comissões acontece no Colégio de Líderes. Lá, os partidos escolhem quais comissões vão presidir. A maior legenda escolhe primeiro. A mais disputada costuma ser a de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da casa. O partido indica o candidato à presidência do colegiado, mas outro deputado do mesmo partido pode concorrer com uma candidatura avulsa. Ganha o parlamentar que tiver mais votos. O processo se repete todo o início de ano, quando a composição das comissões é renovada. Então vamos dar uma entradinha na Comissão de Constituição e Justiça, que acabou de abrir a reunião. O deputado Rodrigo Pacheco, que foi o presidente da CCJ no passado, está abrindo a reunião agora. E o candidato indicado, o PMDB vai ficar com a Comissão de Constituição e Justiça, e o candidato indicado pelo PMDB é o deputado Daniel Vilela, de Goiás. Daqui a pouco a gente volta, Vera, com mais informações aqui da CCJ. Obrigada, Mária.
Olha só, as escolhas das comissões permanentes é feita com base no resultado da última eleição para a Câmara e no princípio da proporcionalidade partidária. Isso quer dizer, então, que o tamanho de cada bloco partidário na casa define quem escolhe primeiro e quantas comissões cada um terá. Geralmente, a CCJ é a primeira comissão a ser escolhida pelos partidos, já que ela é considerada a mais importante, pois tem a prerrogativa de analisar a constitucionalidade e a admissibilidade de todas as propostas. A gente vai ver, então, como é que ficou essa divisão. Mais uma vez, para você não se perder, vamos lá ver no telão. Olha, o PSDB, então, ficou com 3 comissões: Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Relações Exteriores e Viação e Transportes. O PT ficou com Desenvolvimento Urbano, Direitos Humanos e Minorias e também com a Comissão de Meio Ambiente. Vamos ver agora o PSB, também 3 comissões: Defesa do Consumidor, Educação e a Comissão de Turismo. O PMDB, a maior partido da casa, ficou com a Comissão de Constituição e Justiça, escolheu também a presidência da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e da Amazônia. O PP ficou com a Comissão de Agricultura e com a Comissão de Finanças e Tributação. PSD, Ciência e Tecnologia e também a Comissão de Cultura. O PR com a Comissão de Esporte e com a Comissão de Segurança Pública. Democratas escolheu presidir a Comissão de Seguridade Social e Família. O PRB, a Comissão de Minas e Energia. O PTB, a Comissão de Trabalho. E o Solidariedade, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. O PDT ficou com a Comissão de Legislação Participativa. PSC, Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. PCdoB, Defesa dos Direitos da Mulher. E o Podemos, com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Olha, vamos saber então um pouco mais sobre a Comissão de Agricultura, é isso? É a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, que é uma das comissões permanentes mais antigas da Casa. Vamos saber um pouco mais sobre essa comissão. Quando o tema é produção agrícola, atividade pecuária, oferta de alimentos ou questões fundiárias, a Comissão de Agricultura é a responsável por dar parecer técnico. Em 2017, ela aprovou projetos importantes, como as propostas que obrigam o SUS e os estabelecimentos penais a adquirirem alimentos direto dos agricultores familiares. Outra matéria importante aprovada no ano passado foi o porte de armas de fogo para proprietários e trabalhadores rurais com mais de 21 anos. Foram aprovados ainda o Programa de Qualidade na Produção, no Transporte e na Comercialização de Leite e a renegociação de dívidas de produtores do Proálcool. Olha, além das reuniões ordinárias para votação de projetos, a comissão realizou mais de 50 audiências públicas e seminários para debater temas de interesse para o setor rural. 12 desses encontros foram realizados nos estados. A gente volta agora, então, para o corredor das comissões. A Mariana tem informações ao vivo. Isso, Vera, estamos aqui na frente da Comissão de Agricultura, que é uma das comissões que já começaram a votação. A gente está aqui, os deputados estão na fila, entrando na cabine, votando individualmente. Quem preside essa reunião é o deputado Sérgio Souza, que foi o presidente da Comissão de Agricultura no ano passado. Essa comissão é uma comissão do PP, Partido Progressista, e o indicado para presidir é o deputado Dilceu Esperafico, do Paraná. Por enquanto, os deputados estão votando e daqui a pouquinho 6 deputados já votaram. Daqui a pouco a gente volta com o resultado aqui na Comissão de Agricultura. Vera. Obrigada, Mariana. E olha, a Comissão de Finanças foi criada em 1904. Nesses mais de 100 anos, já mudou de nome algumas vezes. A última alteração foi na Constituição de 1988, quando essa comissão passou a se chamar Comissão de Finanças e Tributação, nome que está valendo até hoje. Vamos ver então quais são as atribuições da Comissão de Finanças e Tributação. É a Comissão de Finanças e Tributação que analisa a viabilidade financeira e orçamentária dos projetos que tratam de receita ou despesa pública. A CFT vota propostas sobre o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, a caderneta de poupança e a dívida pública interna e externa.
impostos e arrecadação, salários de deputados, senadores e do presidente da República. São os deputados desta comissão que analisam os impactos de qualquer proposta no total de recursos arrecadados pelo governo. Se está adequada ao orçamento da União, por exemplo. Em 2017, a comissão aprovou o projeto que prevê a revisão no valor da pensão especial devida à pessoa com deficiência física, conhecida como síndrome da talidomida. A talidomida era um remédio prescrito para combater enjoos em mulheres grávidas, mas o efeito colateral era terrível: deformidades no feto. O remédio está proibido. 2017 também foi um ano de muitos debates na Comissão de Finanças e Tributação. E uma proposta especificamente causou polêmica, a que cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Apesar de muitos encontros e inúmeras audiências públicas, não houve acordo e o projeto não foi votado. Ficou para os deputados que vão integrar a comissão, agora, em 2018. Vamos de novo voltar para o Corredor das Comissões, ao vivo, com a Mariana Pichitsky. Mariana, onde que você está agora? Bom, Vera, a gente estava vendo a reportagem sobre a Comissão de Finanças e Tributação. É aqui que a gente está. Ainda não deu quórum para abrir a reunião, mas já está na metade. Alguns deputados já estão aqui para fazer essa votação. Inclusive, o deputado Renato Molin, que é o indicado do PP, ele que é do Rio Grande do Sul, para presidir a Comissão de Finanças e Tributação. Nesse ano, vamos entrevistar o deputado aqui. Deputado, boa tarde. Sua expectativa para esse ano à frente de Finanças e Tributação? A expectativa é sempre boa, acho que dá para fazer um grande trabalho. É um ano importante, ano de eleições, que dificulta um pouco o trabalho nas comissões, porque tem a questão política também, dos deputados que tem que cuidar aqui, mas também tem que cuidar da questão política. Mesmo assim, acredito que possamos fazer um bom trabalho, especialmente nessa questão de finanças, tributação, que é tão importante para o nosso país, onde nós precisamos fazer com que o dinheiro público seja cada vez melhor aplicado e seja aplicado naquilo que realmente a população precisa. A engrenagem de arrecadação de impostos, ela precisa simplificar. Nós gastamos hoje muito recurso na burocracia e isso tudo pode ser discutido na comissão e esperamos que a gente consiga fazer isso para trazer bons resultados ao nosso país. Agora, deputado, já estamos em abril, o senhor lembrou bem, tem eleição. O senhor acha que dá para fazer um bom trabalho nesse ano, com esses meses comprometidos, por exemplo, agosto, setembro? Acredito que sim, a maior parte dos integrantes da comissão já são experientes, já têm um trabalho em outros anos, então os projetos já estão em andamento e outros que virão ainda, né? Então vamos intensificar. Eu acho que o regimento ele é bastante amplo, mas vamos tentar fazer até acordos para que seja agilizadas as votações, para que a gente possa contribuir para o nosso país através da Comissão de Finanças. Tem algum projeto prioritário, algum tema que o senhor vai priorizar? Aqui todos os temas são importantes, né? Agora, eu acho que hoje a população, o país precisa da boa aplicação dos recursos públicos, então de fazer mais com menos. Então, todos os projetos que entram nesse sentido de fazer com que a população seja beneficiada, mas com recursos que a gente sabe que são escassos, nós vamos tentar aprovar. Claro que não é o presidente só que vai fazer isso, depende dos integrantes todos, nós vamos conduzir nessa questão prioritária, né, de desburocratizar, de fazer as coisas mais rápidas e especialmente no sentido de melhorar a aplicação do dinheiro público. Deputado Renato Molin, obrigada pela entrevista. Vamos voltar com a Vera, que ainda vai demorar um pouquinho, Vera. Ok, Mariana, aí a Comissão de Finanças e Tributação, né, a comissão escolhida pelo PP, é isso? Indicação, então, do partido é o deputado Renato Molin. Não tem candidaturas avulsas, né? Não. Então, o deputado deve ser o escolhido definitivamente isso daqui a pouquinho. Obrigada, Mariana. Relações de consumo em todas as esferas, mecanismos para reparar danos e atuação do poder público no fornecimento de serviços e de proteção aos direitos do consumidor. Vamos conhecer agora o trabalho desenvolvido pela Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara.
A especialidade da Comissão de Defesa do Consumidor se concentra em economia popular, abuso de poder e relações de consumo. Em 2017, foram aprovados 112 projetos de lei. Entre eles, uma mudança no Marco Civil da Internet. A ideia é proibir que empresas imponham limite de dados em banda larga na internet. Outro projeto aprovado prevê multas mais pesadas para as concessionárias de energia. Sempre que houver uma cobrança indevida, elas terão que devolver o pagamento em dobro e com multa de 10%. Um exemplo é o que aconteceu com Angra 3. Os consumidores já estavam sendo cobrados antes mesmo do início das obras da usina. A devolução foi equivalente à arrecadação equivocada. Para 2018, a comissão poderá tratar da relação entre lojista e shopping center e a cobrança de bagagem pelas empresas aéreas. Olha, a Comissão de Defesa do Consumidor foi uma comissão escolhida pelo PSB. O partido indicou o deputado José Stedley para presidir a comissão esse ano. Vamos aguardar, então, a decisão. E agora, vamos falar um pouco da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que costuma reunir deputados com formação em direito ou ligados especialmente ao tema. É lá que os deputados fazem a análise sobre o texto do projeto em relação ao que já diz a Constituição Federal. Na CCJ, então, se analisa a chamada admissibilidade da proposta. A Comissão de Constituição e Justiça é a mais importante da Câmara. Cabe à CCJ avaliar a constitucionalidade de todos os projetos em análise na Casa. A comissão também tem a palavra final na discussão de projetos que não precisam passar pelo plenário. E é na CCJ que começa o debate sobre as propostas de emenda à Constituição. No ano passado, por exemplo, a CCJ aprovou a PEC que acaba com o foro especial para autoridades. O texto aguarda agora a análise de uma comissão especial. Em 2017, a CCJ viveu um momento único. Foi o ponto de partida das duas primeiras solicitações do Supremo Tribunal Federal para processar o presidente da República em exercício. Nas duas vezes, a comissão e depois o plenário rejeitaram os pedidos. Pois é, a gente já disse aqui então que o PMDB escolheu a Comissão de Constituição e Justiça e indicou o deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, para presidir essa comissão, essa importante comissão aqui da Casa. Vamos agora de novo para o corredor das comissões ver como é que está o clima por lá, agora com informações da Cassiana Turmin. Pois é, a Comissão de Integração Nacional e Defesa Nacional já elegeu a sua presidente, que é a deputada Marinha Raupp, do PMDB de Rondônia. Ela foi indicada pelo partido e foi uma eleição de consenso. Agora, neste momento, ela já está falando como presidente eleita da comissão, saudando e aí falando um pouquinho aí do que pretende fazer aí à frente dos trabalhos da comissão. Em alguns minutos, a gente pretende entrevistá-la aqui também. Outras comissões também estão votando agora nesse momento, como é o caso da Comissão de Viação e Transportes, já está votando aí para saber quem será o novo presidente, e a Comissão de Seguridade Social e Família também, assim como a Comissão de Defesa do Consumidor, que também está fazendo a eleição agora neste momento aqui no corredor das comissões. Vera. Até já então, Cassiana. Eu vou para outro ponto do corredor com as informações da Mariana Prichitsky. Isso, Vera, estamos aqui de volta na Comissão de Constituição e Justiça, que já está votando. São 56 deputados presentes na reunião e são duas filas de deputados, que é uma comissão grande. Os deputados estão ali para entrar nas cabines de votação e confirmar seu voto. Lembrando que o ACCJ foi escolhido pelo PMDB e o deputado indicado para presidir pelo PMDB é o deputado Daniel Vilela, de Goiás. Nesse momento, os deputados discursam, enquanto os deputados da CCJ estão na fila para votar e confirmar a eleição do presidente da CCJ. Vera. Obrigada, Mariana, mostrando aí já essa movimentação grande na Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou voltar de novo com a Cassiana, ela tem mais informações. Cassi. Pois é, tem mais um presidente eleito aqui da Comissão de Defesa do Consumidor, já está aqui comigo, é o deputado José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul. Ele foi o indicado pelo partido e foi eleito por consenso, né, deputado? Parabéns, bom dia. E como é que o senhor pretende aí encaminhar os trabalhos da comissão a partir de hoje? Bom dia a todos, é um grande desafio para mim, uma comissão muito importante. As pessoas confundem muito defesa do consumidor, achando que nós ficamos resolvendo problemas menores ou pequenos. Nessa comissão se discute graves problemas da nação, em relação ao sistema financeiro, às telefônicas,
aos aviões, aos carros, a tudo que envolve a legislação do consumidor brasileiro. Por isso é um grande desafio, estou preparado para isso. Tenho uma obrigação ainda maior, porque estarei substituindo o Rodrigo Martins, que também é do meu partido, que fez um grande trabalho. Estive acompanhando o trabalho que ele realizou e pretendo dar continuidade aos avanços que essa comissão tem tido aqui no plenário. Deputado, o fato de ser um ano eleitoral não vai prejudicar os trabalhos aí, prejudicar aí a votação das matérias? Nós temos consciência disso, mas sabemos também que os problemas do Brasil não param em função das eleições. Então estamos preparados e daremos prioridades aos grandes projetos, aos projetos mais polêmicos e aos projetos mais urgentes. Então iremos dividir com toda a bancada que está sendo indicada para a comissão os projetos, iremos debater, e eu sou um homem que busca consenso. Já fui prefeito municipal por 2 mandatos, já fui deputado 2º mandato aqui também. Estarei buscando consenso na maior parte possível para que os projetos andem e a gente possa aprovar e o povo brasileiro tenha benefício dessa comissão tão importante para casa. Muito obrigado mais uma vez, um bom trabalho e boa tarde. Eu disse bom dia, mas é boa tarde. Eu não almocei ainda, então é bom dia. Tá certo. Vera. Obrigada, Cassiana. Vamos confirmar, então, até agora já foram confirmados os presidentes da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado José Stedley, indicado pelo PSB, ele que é do Rio Grande do Sul, e também a presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia, foi confirmada a deputada Marinha Raupp, do PMDB. Vamos continuar, então, aqui a nossa cobertura? Uma comissão que promove estudos, dá pareceres e vota projetos de lei sobre um grande número de atividades produtivas e sobre as relações do país com a economia internacional. É a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, que a gente mostra um pouco para você agora. As atividades industriais, o movimento do comércio interno, a prestação de serviços, as importações e exportações do país, as políticas de incentivo à economia. O que deve ser monopólio do Estado ou pode ser privatizado? Essas são algumas das atribuições da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Entre os projetos aprovados pela comissão em 2017 está o que combate os aumentos abusivos de preços dentro dos aeroportos. Neste ano, será analisado o projeto que torna mais rápida a extinção dos registros de empresas. Vamos de novo para lá, para o corredor das comissões, e com a Mariana Pichitti agora. Mari. Vera, estamos aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço da Câmara. A reunião acabou de começar. A deputada Ieda Cruz está presidindo a reunião. Essa Comissão de Desenvolvimento Econômico foi escolhida pelo Partido Solidariedade. O indicado para presidir é o deputado Augusto Carvalho, que é aqui do Distrito Federal. Está sentado ali na frente. A deputada Ieda Cruz, por enquanto, está lendo algumas regras e a cabine de votação fica aqui atrás. Daqui a pouquinho começa, então, a votação para confirmar o nome do deputado Augusto Carvalho aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço da Câmara. Vera. Obrigada, Mari. Olha, a Comissão de Educação surgiu há quase 200 anos, ainda antes da primeira legislatura da Câmara dos Deputados, na época do Império. Só que com outro nome, era a Comissão de Instrução Pública, que foi criada em 1823 na Assembleia Constituinte. E essa comissão, a de Instrução Pública, foi mantida no regimento interno da Câmara durante todas as legislaturas do Império. Bom, durante todo esse tempo, a Comissão de Educação passou por várias transformações, ora incorporando áreas temáticas, ora reduzindo a sua abrangência, mas sempre com muita relevância no cenário político e social brasileiro. Atualmente, a Comissão de Educação tem 42 membros e 42 suplentes e atua em assuntos sobre a educação e relacionados a ela, como, por exemplo, política e sistema educacional, recursos humanos e financeiros para a educação. Em 2017, o trabalho foi produtivo. Foram 104 reuniões. Dessas, 36 audiências públicas, 30 para discussão e votação de projetos. Entre os debates realizados na comissão, foram discutidos temas polêmicos, como os impactos da reforma da Previdência na educação e a ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular.
e muitos projetos foram aprovados. Entre eles está o que trata da oferta de cursos preparatórios gratuitos a alunos da rede pública para ingresso nas universidades federais e outro que proíbe a realização de exames de seleção para ingresso na educação infantil e no primeiro ano do ensino fundamental. Ao vivo agora, Cassiana Tormin. Cássia, você, pode ir. Pois é, a gente está aqui agora com a deputada Marinha Halpe. Como eu disse, ela foi eleita agora presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia. A deputada Marinha Halpe, que é do PMDB de Rondônia. Boa tarde, deputada. Como é que foi a eleição? Tranquilo? Foi consenso? Foi, tudo tranquilo. Nós da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, temos essa missão do diálogo, da interação, do consenso. A indicação foi do nosso líder, Baleia Rossi, do meu partido, o MDB. Nós que somos deputada no 6º mandato pelo Estado de Rondônia, sabemos a importância que essa comissão tem para o contexto de diminuir as desigualdades regionais. A nossa eleição vem nesse sentido, com esse objetivo de fazer um trabalho integrado, Norte e Nordeste, nessa missão de poder fazer com que as ações fortaleçam, que a população que lá escolheu essas regiões possam ter uma qualidade de vida como outras regiões do país. Tá certo, deputada, muito obrigada, um bom trabalho, viu? Muito obrigada. E agora, Vera, a gente está aqui também com o deputado que foi eleito para presidir a Comissão de Educação, o deputado Danilo Cabral, que é do PSB de Pernambuco. Boa tarde, deputado. Como é que o senhor pretende presidir aí essa comissão tão importante que é a Comissão de Educação a partir de hoje? Boa tarde a todos que nos estão nos assistindo. Olha, com diálogo, eu acho que essa é a principal ferramenta que nós vamos usar no sentido de tratar isso, que é um tema que há um consenso entre todos da importância estratégica dele para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que a comissão é uma comissão extremamente ativa, que tem muitos parlamentares experientes, com grandes contribuições que podem dar esse debate, e nós vamos estimular esse debate. E eu acho que tem temas estratégicos importantes que nós precisamos pautar. Entre eles, nós destacamos a questão do Plano Nacional da Educação. Esse que é o principal instrumento que foi construído fruto do debate com a sociedade brasileira e pela própria Casa, e que, infelizmente, a gente viu que ele ainda não está atingindo os resultados esperados. As metas que estão propostas no plano, nenhuma das 20 metas elas foram alcançadas. E é importante que a Câmara se debruce sobre esse tema e sobre a questão do financiamento da educação. Entre os entraves para a própria implementação das metas está a questão do financiamento. Esses serão focos que nós vamos trazer para aqui para o debate, com um olhar para o conjunto dos entes federados, não só para o papel da União, mas também, sobretudo, para o papel dos estados e dos municípios. Tá certo, deputado, muito obrigado, um bom trabalho para o senhor, viu? Vamos chamar a Mariana Pichitsky. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, suspendeu a eleição dos presidentes de 2 comissões. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço e da Comissão de Minas e Energia. Mas as outras comissões continuam votando para escolher seus presidentes. A cobertura completa você acompanha no Jornal da Câmara e na agência Câmara de Notícia.